Nessa aula, iremos estudar os adjetivos. Os adjetivos associam-se aos substantivos, atribuem características, ou seja, garantindo a estes um significado mais preciso. Eles variam em gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Os adjetivos podem indicar qualidade. Veja o exemplo: professor chato. Estado. Veja o exemplo: aluno triste. Aspecto, aparência. Veja o exemplo: estrada esburacada. Os tipos de adjetivos são classificados em primitivos, derivados, compostos, pátrios, simples. Iremos estudar cada um deles. Os adjetivos primitivos são adjetivos que não derivam de outras palavras. A partir deles, é possível formar novos termos. Veja os exemplos: útil, forte, bom, triste, mau, alegre, puro, notável. Já os adjetivos derivados são palavras que derivam de verbos ou substantivos. Veja os exemplos: articulado, deriva do verbo articular. Visível, deriva do verbo ver. Formoso, deriva do substantivo formosura. Tristonho, deriva do substantivo triste. Os adjetivos simples são adjetivos que apresentam um único radical. Veja os exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito, português, escuro, honesto. Já os adjetivos compostos são adjetivos formados a partir da união de dois ou mais radicais. Veja os exemplos: verde escuro, luso-brasileiro, amarelo-ouro, superinteressante, rosa claro. Agora iremos falar dos adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, também conhecidos como gentílicos, designam a naturalidade ou nacionalidade de seres e objetos, ou seja, caracterizam as pessoas ou as coisas de acordo com as suas origens, considerando países, continentes, cidades, regiões, entre outros. Exemplo: o sufixo -ense geralmente designa a origem de um ser relacionada a um estado brasileiro: amazonense, fluminense, cearense. Agora iremos falar da variação de grau dos adjetivos. O adjetivo pode variar em 2 graus: comparativo ou superlativo. Cada um deles apresenta suas respectivas categorias. Grau comparativo é utilizado para comparar duas coisas ou pessoas em relação a uma característica específica, nos seguintes sentidos: igualdade, superioridade, inferioridade. Já o grau superlativo é utilizado para indicar o grau máximo de uma característica em relação a um grupo, podendo indicar superlativo absoluto ou superlativo relativo. Conforme o tipo de comparação dos adjetivos, há 3 tipos de grau comparativo. Igualdade. Compara elementos colocando-os em um mesmo patamar. Expressões utilizadas: igual a, como, tanto, quanto, tão quanto. Veja o exemplo: somos tão complexos quanto simplórios. Superioridade. Compara, evidenciando um elemento como superior ao outro. Expressões utilizadas: mais do que, melhor do que. Veja o exemplo: o amor é mais suficiente do que o dinheiro. Inferioridade. Compara, evidenciando um elemento como inferior ao outro. Expressões utilizadas: menos do que, pior do que. Veja o exemplo: homens são menos engajados do que mulheres. O grau superlativo pode ser de 2 tipos. Absoluto. Característica de um ser elevada ao último grau, que pode ser analítico, associado ao advérbio, ou sintético, associação de prefixo ou sufixo ao adjetivo. Veja os exemplos: o candidato é muito humilde. Superlativo absoluto analítico. O candidato é humílimo. Superlativo absoluto sintético. Relativo. Característica de um ser relacionada com outros indivíduos da mesma classe, que pode ser de superioridade, o mais, ou de inferioridade, o menos. Veja os exemplos: o candidato é o mais humilde dos concorrentes. Superlativo relativo de superioridade. O candidato é o menos preparado entre os concorrentes à prefeitura. Superlativo relativo de inferioridade. Agora iremos falar sobre a flexão de número.
Os adjetivos podem assumir a forma singular ou plural. No geral, a sua formação se assemelha à dos substantivos. Iremos destacar o plural dos adjetivos compostos e suas regras. Casos que são invariáveis. Os adjetivos compostos. Veja os exemplos: azul marinho, azul celeste, azul ferrete. Locuções formadas de cor mais de mais substantivo. Veja os exemplos: cor de rosa, cor de caque. Adjetivo mais substantivo. Veja os exemplos: tapetes azul turquesa, camisas amarelo ouro. Casos que varia o último elemento. Primeiro elemento é palavra invariável. Veja os exemplos: mal educados, recém-formados. Adjetivo mais adjetivo. Veja os exemplos: lençóis verde claros, cabelos castanho escuros. Locuções adjetivas. As locuções adjetivas apresentam o mesmo valor dos adjetivos, indicando as mesmas características deles. Elas são formadas por preposição mais substantivo, referindo-se a outro substantivo ou expressão substantivada, atribuindo-lhe o mesmo valor adjetivo. A seguir, colocamos diferentes locuções adjetivas ao lado da forma adjetiva, importantes para seu estudo. Voo de águia, aquilino. Poder de aluno, discente. Conselho de professores, docente. Cor de chumbo, plúmbia. Luz da lua, lunar. Sangue de baço, esplênico. Nervo do intestino, celíaco ou entérico. Noite de inverno, hibernal ou invernal. Atenção! É importante reconhecer que as principais características de uma locução adjetiva é caracterizar o substantivo e apresentar valor de posse. Veja os exemplos. Viu o crime pela abertura da porta. A abertura de conta pode ser realizada online. Quando a locução adjetiva é composta pela preposição de, pode ser confundida com a locução adverbial. Nesse caso, para diferenciá-las, é importante perceber que a locução adjetiva apresenta valor de posse, pois, nesse caso, o meio usado pelo sujeito para ver o crime, indicado na frase, foi pela abertura da porta. Além disso, a locução destacada está caracterizando o substantivo abertura. Já na segunda frase, a locução destacada é adverbial, pois quem sofre a ação de ser aberta é a conta, o que indica o valor de passividade da locução, demonstrando seu caráter adverbial. Atenção! As locuções adjetivas também desempenham função de adjetivo e modificam substantivos, pronomes, numerais e orações substantivas. Veja os exemplos: amor de mãe. Substantivo mais locução adjetiva. Café com açúcar. Substantivo mais locução adjetiva. Já as locuções adverbiais desempenham função de advérbio. Modificam advérbios, verbos, adjetivos e orações adjetivas com esses valores. Veja os exemplos: morreu de fome. Verbo mais locução adverbial. Agiu com rapidez. Verbo mais locução adverbial. Adjetivos de relação. São adjetivos que se relacionam com o substantivo com algumas características especiais, sendo essas: seu valor é objetivo, não podendo, portanto, apresentar meios de subjetividade. Veja o exemplo: menino bonito. Posição posterior ao substantivo. Os adjetivos de relação sempre são posicionados após o substantivo. Veja o exemplo: casa paterna, mapa mundial. Derivado do substantivo. Derivam-se do substantivo por derivação prefixal ou sufixal. Veja os exemplos: paternal, pai, mundial, mundo. Não admitem variação de grau. Os graus comparativo e superlativo não são admitidos. Veja o exemplo: não pode ser mapa mundialíssimo ou pouco mundial. Veja esses exemplos de adjetivo de relação. Exemplo: presidente americano. Não é subjetivo. Posicionado após o substantivo. Derivado de substantivo. América. Não existe a forma variada em grau americaníssimo. Portanto, segue todas as características de um adjetivo de relação. Veja outros exemplos: plataforma petrolífera, economia mundial, vinho francês, roteiro carnavalesco. Chegamos no final da nossa aula sobre adjetivos. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários.